Bom, gente, essa é a minha cama. Como vocês podem ver, ela é uma cama box e ela não tinha cabeceira. E agora eu vou mostrando para vocês o passo a passo da confecção. Colei 2 placas de papelão uma na outra para reforçar. Também cortei 3 retângulos menores e reforcei para fazer os pés. Depois das placas coladas e secas, desenhei na parte superior um retângulo aonde iria afixar a espuma. Esse retângulo tinha medida de 1,40 por 40, depois fui dividindo-o de 20 em 20 centímetros para traçar linhas de um lado e do outro para formar o desenho de capitonê. Depois das linhas traçadas nos 2 sentidos, fui marcando o encontro entre cada uma das linhas, ou seja, a ponta de cada um dos losangos que surgiram do desenho, para fazer a furação necessária, por onde passariam os botões que criariam o efeito de capitonê. Para fazer a furação, eu utilizei uma agulha de tricô de metal, porque como estava utilizando placas de papelão, não necessitaria de algo tipo uma furadeira, porque o material é fácil para ser furado. Então utilizei uma marreta e uma agulha de tricô antiga. Estiquei a espuma de 5 centímetros que vou utilizar sobre a parte onde havia feito o desenho e já havia feito as furações necessárias. Deixei 2 dedos sobrando nas laterais e utilizei um cabo de vassoura para ajudar a medir e cortar com o estilete. Com a espuma já cortada na medida certa, utilizei ainda o estilete para fazer um corte na espessura da espuma, como se fosse dividi-la ao meio. Porém, cortei só na beirada, afundando o estilete mais ou menos uns 10 centímetros de fora a fora, nos 4 lados da espuma, como se eu fosse tirar uma fatia, mas só fui cortando todos os lados. Em seguida, mudei a posição do estilete e comecei a fazer corte na espuma, como se fosse tirar uma tira de mais ou menos 5 centímetros de fora a fora na espuma, cortando mais ou menos uma fatia, criando uma espécie de degrau na espuma. Repeti o mesmo processo em todos os lados da espuma, de forma que, ao terminar, a espuma ficasse com a metade menor e o lado do avesso um pouco maior, porém na mesma espuma. Utilizei essa cola de madeira porque a fixação dela é maior. Passei toda a cola sobre a parte da espuma que ficou menorzinha, ou seja, o lado que vai ficar virado para baixo. Depois espalhei também toda a cola sobre o papelão, mas do lado onde não foi feito o desenho, de forma que depois que a espuma estiver colada no papelão, o desenho que foi feito do retângulo ficará na parte de baixo e a espuma ficará no mesmo rumo na parte de cima, ou seja, de um lado desenho, do outro lado espuma, na mesma altura.
parte superior da espuma, onde não utilizamos a cola, será dobrada para criar um efeito arredondado. Iremos utilizar grampos, porque a fixação é melhor, e tentei utilizar 2 tipos diferentes de cola e não deu certo. Então os grampos funcionam bem. Peguei os 3 retângulos que reforcei de papelão para os pés e fixei na base de papelão com auxílio de um grampeador. Depois que estavam fixos, cortei um pedaço do tecido que eu ia utilizar e já encapei os pés de uma vez. Precisei desmontar uma caneta para utilizar a capa vazia, aumentando assim os furos que teriam sido feitos na espuma, os furos que acompanham o desenho de Capitonê. Já havia vazado a espuma com o auxílio da agulha de tricô, porém a capa da caneta ajudou a aumentar um pouco mais os furos, ficando mais visíveis. Vamos colocar o tecido. Deixei sobrando de cada lado uma média de 15 a 20 centímetros. Estiquei bastante, a espuma voltada para baixo e o lado do desenho para cima. Utilizei um grampeador comum de escritório, porque não tinha um grampeador próprio de tapeçaria. Utilizei o grampeador aberto, fui fazendo pressões bem fortes, alternando a posição dos grampos. O tecido que utilizei se chama suede, muito parecido com a camurça, próprio para estofados. Fui alternando os grampos para que ficassem bem presos e bem reforçados. Todos os lados devem estar pregados bem reforçados, inclusive os cantinhos. Na base de baixo, picotei entre meio os pés e preguei bem, deixando uma aba para cobrir os pés, fazendo um excelente acabamento com cola quente, para que ficasse bem coberto. Usei para amarrar os botões linha Anne de crochê, porque é mais reforçada. Também utilizei 33 botões comuns e também 33 botões de pés que seriam utilizados na frente da cabeceira. Os comuns usaria atrás para finalizar. Para passar pelos furos, a linha dupla amarrada aos botões de pés, utilizei uma agulha de crochê de ponta grossa. Depois da amarração de todos os botões passados para a parte de trás, utilizei os botões comuns para finalizar, passando a linha entre eles e amarrando bem firme. Minha filha pressionou os botões da frente com bastante força contra a espuma para criar o efeito Capitonê, e eu dei um nó bem firme. Depois fui amarrando a sobra dos botões, uns nos outros, para dar um acabamento melhor à parte de trás e não ficarem tantas pontas somente penduradas. Fui amarrando uma a uma, criando um desenho simples na parte de trás. E assim finalizei minha tão sonhada cabeceira de Capitonê utilizando placas de papelão e modéstia à parte. Ficou um excelente trabalho. Espero que tenham gostado. Deixem o seu like, se inscrevam no canal e quem sabe, tentem também fazer vocês mesmas. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Um super beijo!